Fala família de dentro pra fora, tudo bem com vocês, pessoal? Chegando por aqui para mais um vídeo, na verdade para mais um bate-papo, e hoje eu quero compartilhar com vocês meus 3 maiores arrependimentos e erros, né, também, em 7 anos de Estados Unidos. Ok? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque certamente pode ir, eu acredito, né, eu creio que será esclarecedor para você. Ok? Vamos lá, pessoal. Para começar aqui, vocês vão me ver olhando para lá porque eu estou dirigindo, estou saindo de serviço agora, estou indo para casa, né? Então, a maioria do tempo eu vou estar olhando para lá, beleza? Mas vamos lá. O que acontece, pessoal? Dia 18 de novembro agora, daqui a um mês mais ou menos, né? Um mês, 21 hoje. Eu estou fazendo 7 anos de América, 7 anos que eu cheguei nos Estados Unidos, ok? Me mudei para cá, minha família aqui, para mim isso é a realização de um sonho, né? Eu, desde que eu me entendo por gente, a partir dos meus 10 anos ali, eu sempre sonhei, sabe, em vir morar aqui, aprender o idioma, conhecer a cultura, viver, sabe, essa experiência, né? E tem sido maravilhosa, tá? Desde que eu cheguei aqui, muitos aprendizados, crescemos muito, amadurecemos demais, né? Porque essa terra aqui, ela faz isso com você, ok? Mas nesses 7 anos, existem algumas coisas, alguns motivos que nos geram, né, um certo arrependimento, ok? E isso eu vou falar para vocês que arrependimentos esses devido a erros mesmo, né? Erros, sabe? Eu não quero aqui reclamar dessa terra, não quero aqui, sabe, maldizer, né? Pelo contrário, como eu disse pra vocês, isso aqui é um sonho pra mim. Todo dia que eu acordo, eu realizo um sonho, cara, que era o de viver aqui, né? Hoje moro aqui, eu, minha esposa e mais 3 filhos. Nós temos 3 filhos, né? O Noah, que é brasileiro, o Jacob e a Olivia são americanos. Então até isso Deus me permitiu, né, desfrutar aqui. Mas vamos lá para os 3 maiores erros e arrependimentos que eu tenho, né? Porque afinal de contas o vídeo é sobre isso. O primeiro maior erro meu e arrependimento que eu tenho é o de não ter me dedicado a aprender o idioma. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com um nível básico, né, de inglês. Já me comunicava já, sabe, de alguma certa forma. É engraçado que pro Brasil, a nível de Brasil, eu era fluente, né? Gastei rios de dinheiro lá no Brasil, nas escolinhas lá de inglês, né? E para eles lá eu era fluente, né? E eu também achava que eu era fluente. Já havia feito algumas viagens pro exterior e tal, aquela coisa toda, e me virava bem, sabe, com o inglês que eu tinha. É engraçado que em 2016 eu trabalhei por 10 anos numa multinacional lá no meu estado, a Vale do Rio Doce, né? Que hoje é só Vale. Quem trabalha, conhece aí, viu esse vídeo aqui, manda um salve aí. E em 2016 a gente, né, lá no nosso setor, embolou ali, nós havíamos feito, né, a compra de um trem novo, trem de passageiro mesmo, carrega gente, não carrega minério não, carrega gente. E lá da Romênia, né? E veio uma tripulação, né? Veio uma crew toda da Romênia para dar o treinamento para nós de operação e manutenção daquele trem. E aí eu lembro que quando alguns dos meus amigos lá, né, queriam tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa pros romenos, eles me chamavam no rádio, né? Atento, Paulo, tal. Ah, eu respondia lá, não, Paulo, tem como você vir aqui e tal, conversar com fulano aqui, Mirtia, um deles era Mirtia. E eu ia lá e eu traduzia, sabe? Não, o que você quer? Ah, pergunta para ele como é que faz isso. E eu perguntava. Então, ou seja, de certa forma, eu já tinha um nível ali, né, de comunicação, entendeu? E eu, me achava, né? Só que quando eu cheguei aqui na América, eu vi que aquele nível de inglês que eu tinha não valia, vou falar que não valia para nada, né, gente? Mas muito pouco, tá? Muito pouco aqui. Por quê? Porque quando você vê o americano falando, é muito rápido, muito sotaque, né? Gíria, entendeu? Então tudo isso dificulta demais. E aí, consecutivamente,
se você, olha só, se você quer ir bem aqui, você consegue ir até sem o inglês, né? Eu conheço pessoas que têm companhias sem falar inglês. Até um caso engraçado, fiquei sabendo esses dias. Tem um rapaz que ele é dono da companhia, ele não fala inglês, mas ele pega trabalho de americanos. E quem conversa com os americanos para ele? O próprio funcionário dele. Olha só que situação cômica. Entende? Então assim, você consegue aqui sem o inglês ter seu business, você consegue ter o seu negócio, consegue comprar sua casa, trabalhar, tá? Você consegue. Mas se você quer ir além, se você quer mergulhar na cultura, sabe, alçar voos maiores, você vai precisar do inglês. E esse foi o meu primeiro erro, porque eu não me dediquei, sabe? Eu cheguei aqui, olha só, poxa, eu tive a oportunidade, né? Participei de uma loteria, ganhei uma bolsa, não numa high school aqui, mas numa middle school, né, que é a Fuller em Framingham. E eu estudei lá, pô, tinha meu armário lá, sabe? Tinha os professores americanos e tal, aquela coisa de filme, né, que eu via quando eu estava no Brasil. Tive a oportunidade, comecei a estudar, só que aí, devido à necessidade de trabalhar, ter que trabalhar, fazer dinheiro, sabe? Olha a cabeça. Eu abri mão dessa bolsa, perdi a bolsa. E aí hoje eu tô correndo atrás para isso. Hoje assim, consigo lidar muito bem. Hoje eu tenho minha companhia, eu mesmo, né, dialogo ali diariamente, tô lidando com os americanos, mas eu sei que se eu tivesse focado mais nisso, sabe, tivesse mergulhado mais, eu tenho certeza que hoje eu estaria melhor do que eu estou. Entende? Mas assim, a gente, né, já tá procurando corrigir essa rota aí, porque para onde a gente quer ir, aonde a gente quer chegar, se faz necessário ter o domínio do inglês. Então esse foi o meu primeiro erro e primeiro arrependimento também. Segundo, Paulinho, segundo erro foi ter dado ouvido, sabe? Foi dar ouvido a pessoas que, vejam bem, isso é bem contraditório, mas se aplica, vejam bem. Foi ter dado ouvido a pessoas que queriam o meu bem, mas me aconselharam baseado na experiência delas, entende? Então assim, o que aconteceu? Eu cheguei aqui, pô, vi uma certa necessidade que tinha no mercado aqui e tal, tipo, que pessoas que já estavam aqui há mais tempo não compartilhavam, cara, as experiências, sabe? O caminho das pedras ali, acho que com medo de perder mercado, alguma coisa nesse sentido, só pode. E eu vi isso, eu falei, cara, eu vou criar um projeto de network, meu irmão, sabe? Vou trazer pessoas mais experientes para palestrar pra gente, entendeu? Para quem tá começando, que até mesmo era o meu caso, eu tava começando o meu business, né? E aí eu fiz isso, chamei mais 2 amigos, coloquei eles de igualdade ali nesse projeto, né? A mim, em termos de palavra, de votação ali, nós éramos partners, né? Sócios. E aí beleza, começamos esse projeto, começamos a reunir pessoas e tal, trazíamos palestrantes, pô, muito bom, tava indo bem. Aí eu tive uma segunda ideia, cara, eu vou pro digital, vou fazer um podcast, que vai ser o braço digital, porque querendo ou não, precisa ser engenheiro, né, para saber que o digital tem um alcance mais rápido, maior, e os caras bateram de frente. E aí eu puxei do meu bolso, cara, essa ideia, pá, fui levando, até que um dia nós nos reunimos e eles, pô, você acha que você é o dono do negócio sozinho e tal, aquela coisa toda, e meio que me bloquearam ali. E aí eu virei e falei, cara, vamos fazer o seguinte então, a partir de hoje, decidem em vocês, façam do jeito que vocês quiserem fazer, e eu tô de olho aqui, eu tô aqui pra ajudar, vou ajudar, entendeu? Mas a decisão vem de vocês. E aí o que vocês acham que aconteceu? Nada, né? Morreu o projeto. Isso foi numa época que ninguém fazia eventos como esse, não tinha eventos como esse, né, na nossa região. Entende? E para vocês verem o potencial do negócio, cara, do projeto, lá no Colorado tem um projeto lá de empreendedorismo que se chama Startup Week, que é uma semana de startups, né? De desenvolvimento de startups, apresentação e tal. E nós, o nosso podcast, nós fomos convidados a ir lá fazer a cobertura, né, na língua portuguesa, que vai gente do mundo todo, Shark Tanks, vão lá palestrar, vai gente do mundo todo. E nós havíamos
sido convidados para ir lá fazer a cobertura do evento para a língua portuguesa, para imigrantes brasileiros, africanos, né, de língua portuguesa, também português e tal, para vocês verem o nível que o negócio estava acontecendo. Só que ainda assim, eu fui bloqueado e eu me deixei levar por aqueles argumentos, por aquelas ideias ali, né, de que, poxa, não vai dar certo, entendeu? Vamos focar no outro lado, no físico, no encontro físico e tal. E eu me deixei levar por aquilo ali, o projeto morreu. Né? E por que eu falei que isso é controverso? Porque eu recebi muitos outros conselhos de outros amigos também, que com certeza me ajudaram muito. Entendeu? Me ajudaram muito, né? Então, assim, isso é muito controverso. Mas, como a gente está falando aqui de erros e arrependimento, né? Esse foi um que eu me arrependo, tá? Eu me arrependo de ter dado ouvido ali, porque o projeto morreu. Era uma ideia que eu acredito muito que Deus deu pra mim e eu deixei morrer, tá entendendo? A ideia, né? E eu não tenho dúvida, né? Eu tenho certeza de que se eu tivesse levado adiante, cara, hoje eu estaria em outro patamar. Tranquilo? Tranquilo. Então esse foi o segundo, né? Segundo maior erro. E o terceiro, Paulinho? Terceiro maior erro e consecutivamente maior arrependimento, né, que eu tenho, é de nesse tempo todo ter focado mais em trabalho, ter focado mais no trabalho, sabe? Porque o que acontece? Eu falei com vocês que no início aqui, porque sempre foi um sonho meu, sabe? Vim pra cá, morar, aprender a língua, conhecer, mergulhar, sabe, na cultura. E aí o que acontece? Os Estados Unidos é muito vasto, sabe? Isso aqui é um país, cara, abençoado, gente. É um país abençoado. Tem os desafios, tem as dificuldades, você vai encontrar de tudo aqui, ok, né? Em proporções mais exacerbadas, né? Mas tudo que você fizer aqui, cara, se você fizer com honestidade, seriedade e perseverar, dá certo, sabe? Você vence. E aí o que acontece? Eu, nesse tempo todo, em 7 anos, né, que eu tô aqui, eu viajei pouco. Fiz algumas viagens, conheci alguns estados, alguns lugares, mas, para 7 anos, pouco, sabe? Eu sei que eu conheci pessoas que estão aqui hoje há 18 anos e, foram a primeira vez, cara, for conhecer a Disney em uma excursão que eu promovi, né? Alugamos uma casa e tal lá, passamos 2 semanas lá, foi bom demais. Teve conhecido amigo meu com 18 anos, a primeira vez que o cara foi na Disney com a gente, porque nós pesamos ele, sabe? E eu com 7 anos eu já fui na Disney 2 vezes, né? Levei primeira vez meu filho, aí depois levei minha sogra e tal, beleza. Mas assim, apesar disso, eu entendo que eu viajei pouco, eu conheci pouco da cultura, e disso eu me arrependo, muito, sabe? Pra mim é um erro, porque o que acontece? Eu não sei se vocês sabem, com certeza vocês sabem, né? Todo mundo sabe disso, desde que esse nosso governo agora entrou, ele entrou assim, né, fazendo uma caça, né, aos imigrantes ilegais do país, ok. E aí, teve conhecidos meus, gente de dentro da minha casa, que foi mandado embora. Outros se deportaram automaticamente, né? E aí, automaticamente, pessoal, você passa a refletir, sabe, sobre a sua condição, a sua situação, sobre o seu tempo aqui, né? E aí eu conversando outro dia com uns amigos, eu falei bem assim, cara, isso me fez refletir, porque se eu tivesse que voltar hoje pro Brasil, do nada, aconteceu alguma coisa, né? Aí eu tiver que voltar hoje, sabe? O que é que eu vou levar? Quais as experiências que eu vou levar desse país? Quais os estados, os lugares que eu conheci, sabe, desse país que é tão lindo, é tão maravilhoso. Entende? Como eu falei com vocês, teve gente conhecendo que voltou. 3, 4 anos, 5 anos aqui. O que essa pessoa levou? Só trabalho. Entende?
E muitas vezes nem dinheiro levou, né? Trabalhou, e muitas vezes nem dinheiro levou, cara. Eu conheço inúmeras pessoas assim. Você que é daqui, eu já esteve aqui, você também vai me dizer que você também conhece inúmeras pessoas assim, nessa condição, né? Então assim, cara, isso é um dos grandes arrependimentos, né, que eu tenho em 7 anos. Graças a Deus que ainda dá tempo, né, de corrigir todos esses, né? E a gente tá trabalhando para isso, entende? Mas você, eu, nós, a gente precisa, né, de tempo em tempo fazer essa reflexão. Eu não sei se você está aqui na América, eu não sei se você tem o sonho, o desejo de vir morar aqui também, né? Mas que esse vídeo aqui, esse bate-papo nosso, sirva para sua reflexão também. Se você tá aqui e não aproveitou, sabe? De repente pensando, eu tenho que fazer dinheiro, cara, dinheiro, mano, vem e vai. Dinheiro você não fez hoje, você faz amanhã. Dinheiro você faz aqui, faz no Brasil, faz em qualquer lugar do mundo, mano. Tá entendendo? Mas as experiências, memórias, eu falo muito isso com todo mundo que é da minha volta. Cara, crie memória, velho. Crie memória, sabe, com seus filhos, né, seu cônjuge. E, meu irmão, aonde você for, crie memória, porque no final das contas é o que vai ficar. Aí você vê, gente, não tem que trabalhar. Aí bota um filho. Não vou nem entrar nesses detalhes aí. Não. Mas no final das contas vive uma vida infeliz porque não aproveitou nada, tem memória nada, de nada. Tem memória mal do dinheiro, que aí daqui a pouco tem que gastar tudo e nem a memória do dinheiro fica, né? Só frustração. Tá entendendo? Então, cara, se você tá pensando em vir pra cá, pega esse vídeo aqui, pega esses 3 maiores arrependimentos meus e não pratique isso na sua vida não, beleza? Foque na língua, no idioma, aprende, né? Não seja ignorante, igual eu não, vou aprendendo na rua. Não, mano, você tem oportunidade, vai lá, estuda lá, beleza? Né? Cuidado com os conselhos das pessoas que te falam, por melhores que sejam, as intenções são as melhores, mas nem sempre o melhor para ela vai ser o melhor para você, nem sempre o pior para ela vai ser o pior para você. E, cara, aproveite, viva mais, desfrute mais, entendeu? Crie mais memórias, porque no final das contas, de tudo que vai ficar é isso, beleza? Não é o quanto dinheiro você fez, o quanto de carro, bens, barco que você comprou, não. É o quanto de experiência que você, meu irmão, levou na sua vida, pra sua vida. Beleza? Então é isso. Fez sentido pra você? Te ajudou de alguma forma? Se sim, se inscreve aí, deixa o seu like aí, o seu comentário também. Ativa o sininho também, pô, pra gente, né, sempre manter em contato aqui, sempre que eu lançar um vídeo. A ideia agora é vídeos diários, né? De segunda a quinta e um no sábado. Tranquilo? Se der, a gente já lança na sexta também, sobe vídeo na sexta, se não, seja tão ciente. Mas é isso, beleza? Se inscreve aí e manda esse vídeo aqui para aquela pessoa que se tá aqui ou que pensa em vir para cá, para que ela não cometa os mesmos erros que eu cometi, beleza? Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!